This primitive stage, it is our duty to treat AI as we would our own children, empowering but with watchful guidance. Well, it's the first technology that has no limit. I mean, when you invent a tractor or even a cell phone, you kind of figure out, okay, we can figure out how that's going to change life. The fact that's happening over the next decade, the idea of, do we really trust government to adjust the tax policies and make sure that, okay, we're shortening the work week. So it's happening very fast and it's unlimited. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. Na década de 90, nós ouvíamos muito a frase "a internet é o futuro". Tínhamos um medo terrível do bug do milênio, lembra? Havia toda uma engenharia social e previsões apocalípticas que nunca aconteceram. Hoje, em 2026, a frase é "sair da internet é o futuro". Eu tenho pensado profundamente sobre isso, principalmente depois de ter passado quase 2 anos trabalhando com um projeto de inteligência artificial que tem sido replicado em centenas de empresas para substituir o meu trabalho. Já sei que preciso me preparar para fazer outra coisa no futuro próximo. E vendo como o sistema funciona de dentro, comecei a dar muito mais atenção a qualquer conversa sobre este assunto. Tenho perguntas difíceis de responder. Como criar um filho para um futuro onde poucas profissões serão executadas por seres humanos? Como viver num mundo onde nossas funções se tornarão obsoletas? Elon Musk tem falado sobre isso abertamente e outros líderes de gigantes na inteligência artificial também têm se manifestado sobre isso. Semana passada, escutei um expert em comportamento humano, alguém que respeito muito, falando sobre o que ele acha que está fadado a acontecer já em 2026. Ele citou 8 pontos que para ele não são necessariamente uma hipótese, mas mais como uma reação previsível por parte de um sistema que está sob pressão e suas consequências. Não são pontos isolados, estão intrinsecamente relacionados. Vamos lá? Primeiro, aumento de tensão com a China. Eu diria que este é o pano de fundo para tudo mais que falarei a seguir. A tal da nova ordem mundial está sendo tecida gradualmente, porém talvez estejamos no ápice dessa transição. Eu não sei se necessariamente haverá uma guerra direta entre Estados Unidos e China, mas certamente será mantida uma espécie de guerra fria, com constantes atritos que mantêm a tensão e o medo. Yeah, and China will lose the US market, which as I've said is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. Este ambiente preenche perfeitamente os requisitos para uma transição, uma mudança profunda. Segundo, a inteligência artificial substituindo artistas. Parece ser muito mais barato e rápido criar filmes, música através da nova tecnologia disponível ao invés do uso de humanos. Mas a arte era o último lugar que pensávamos ser substituível. Sem subjetividade, sem a real emoção humana, como um robô poderá reproduzir a nossa grandeza? Bem, minha resposta para isso é que há décadas o ser humano está sendo adaptado para se distanciar do que é belo e verdadeiro. Então eu não acho que a inteligência artificial esteja substituindo a arte que só um homem pode criar. Ele está apenas criando algo tão superficial quanto o homem se tornou. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Terceiro, a solidão se tornará a nova epidemia. E é uma solidão resultante dessa tensão gerada nas interações humanas, pois exatamente tudo, absolutamente tudo virou política. Uma palavra mal usada, uma frase mal colocada e pronto. Uma conversa banal já virou um grande conflito. Qual candidato vai responder à sua pergunta? Então, gente,
A gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer a você pergunta? quer me calar? Não quero calá-la, mas é pelo porque contrário. eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Meu tempo não, aí. Candidata, não. Está difícil manter amigos próximos e as relações vão ficando cada vez mais superficiais. Acontece que a solidão não apenas nos torna tristes, mas também hiperinfluenciáveis, muito suscetíveis a acreditar em qualquer coisa que nos disserem. Percebam que a solidão não é de fato um efeito colateral, mas sim uma condição para que todo o resto nesse sistema funcione conforme planejado. Quarto, a inteligência artificial se consolida como a interface primária para a saúde mental. E eu acho que isso já está acontecendo numa escala maior do que imaginamos. Pessoas compartilham suas angústias e se relacionam intimamente com a inteligência artificial achando que estão substituindo um relacionamento real e um terapeuta. Por que isso acontece? A IA está disponível 24 horas, não custa muito, não interrompe sua fala ou pensa diferente de você, jamais te julgará e armazena todas as informações que lhe são confiadas. Nunca se esquece de nenhum detalhe. Para muitas pessoas, isso de fato pode ser útil, ao menos por um tempo. No entanto, surge um conflito fundamental que precisamos parar e refletir. Quem detém todas essas informações compartilhadas? Quem decide qual é o melhor aconselhamento a oferecer a uma pessoa, seja qual for o seu estado mental? E o que acontece quando uma orientação deixar de ser apenas uma orientação e passar a exercer influência coordenada com um sistema que já sabe o que quer de você? O trágico final da história de um garoto que se apaixonou por uma personagem criada por ele mesmo com inteligência artificial. O menino de 14 anos acabou perdendo a vida. A mãe agora acusa a empresa de gerar dependência emocional no filho e briga na justiça. Quinto, uma explosão de conteúdo artificial, vídeo, áudio, documentos, eventos inteiros que nunca aconteceram no mundo real. Nós já estamos experimentando essa crise de autenticidade e sabe como isso impacta no comportamento humano? Se tudo pode ser falsificado, tudo pode ser negado. Sabe aquele vídeo que poderia ser a prova de um crime? Aquele documento que foi assinado? Então, aquilo foi produzido com inteligência artificial. E agora? Percebe a gravidade? Onde estará a verdade? Pensa na confusão que isso pode gerar. Muitos terão vontade de se desconectar completamente porque esta confusão pode ser além do que a maioria de nós pode suportar. E quando as pessoas não conseguem distinguir o que é a realidade, elas recorrem a algo que é muito mais fácil: a tribo, a autoridade, as narrativas já aceitas. Lá vem o bloco do Luladrão, com a esbanja dando a mão. Luxo, luxo, hotel, avião. E a conta vai pro povão. Sexto, poderá ocorrer mais um evento que nos encorajará ao isolamento. Não será forçado como no caso da pandemia, mas será algo que vai te fazer acreditar que isolar-se é a coisa mais sensata e virtuosa a se fazer. E muitos a farão voluntariamente, principalmente aquelas pessoas que já estão se sentindo uma dificuldade enorme em socializar. Sétimo, as operações psicológicas se tornarão muito mais visíveis neste ano. Ficará óbvio o teatro. Vocês conseguirão discernir que não é algo orgânico. Isso será um problema para os influenciadores, porque a influência só é efetiva quando as pessoas percebem que não percebem que estão sendo manipuladas, entende? E aí como é que eles vão driblar isso? A influência agora será na base do ambiente e não da persuasão. Como a mentira não cola mais e já não dá mais para deixar as pessoas livres demais para pensar o que elas quiserem, então o sistema apenas permitirá que você tenha acesso ao que eles querem que você pense, apenas o que eles permitirem que seja dito ou apresentado como normal. Mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Oitavo, o uso de psicodélicos se tornará popular para reparar a falta e restaurar o significado da vida. Uma vez que as pessoas perderam toda a sua identidade criativa, perderam sua conexão com outras pessoas, perderam a confiança nas narrativas que foram derrubadas uma a uma e deixaram de se sentir ancoradas em sua própria experiência, elas vão buscar por algo que redefine sua perspectiva.
Os psicodélicos são utilizados há pelo menos 4.000 anos, porém agora estamos num contexto único. A tendência é ver mais e mais pessoas deixando de se perguntar como me tornar mais bem-sucedido e perguntar como me sentir humano de novo. Se esta previsão for certeira e tudo indica que muito do que eu expus aqui já se manifesta, ainda que em pequena escala, a pergunta inevitável é: o que podemos fazer? Permitiremos que autoridades, algoritmos ou consensos artificiais preencham a lacuna deixada pela ausência de autenticidade e de verdade? Ou assumiremos uma postura ativa diante do que nos é apresentado? Ao estarmos atentos aos acontecimentos, quando estes chegarem aos nossos ouvidos, podemos e devemos nos perguntar: o que está sendo normalizado aqui? Isso que se apresenta é de fato uma solução ou apenas um ajuste superficial? Eu quero me adaptar a isso? Sou capaz de observar sem absorver? Quanto tempo da minha vida tenho passado desconectada da realidade concreta e excessivamente conectada ao virtual? Você serviu alguém hoje? Escutou com atenção plena alguém que precisava ser ouvido? Parou para olhar o sol, o céu, as estrelas ou simplesmente para estar presente? Não somos obrigados a seguir o fluxo se permanecermos conectados às pessoas ao nosso redor, à natureza e àquilo que sustenta a nossa interioridade. Isso exige selecionar com mais cuidado o que consumimos nas mídias, mas também reconhecer que, assim como as nossas necessidades fisiológicas não podem ser ignoradas, a nossa alma também precisa ser nutrida. Alimento espiritual não é abstração. Ele se constrói por meio do silêncio, da oração, da contemplação, do serviço e, sobretudo, da leitura edificante. Aquela que eleva o pensamento, fortalece o caráter e nos ancora em verdades que não mudam a sabor das tendências. O que lemos molda a nossa visão de mundo, tanto quanto aquilo que assistimos ou escutamos. Observe como você se sente ao digerir determinados conteúdos. Perceba o medo, a raiva ou a euforia artificial provocados pelo rolar incessante dos feeds. Nem tudo o que é consumível é saudável e nem toda informação merece abrigo na sua mente. Clareza mental é em grande parte fruto de escolhas conscientes e ela permanece sendo um dos mais eficazes remédios contra a ansiedade diante de um futuro tão incerto. Desejo a todos paz e muita sabedoria. Vejo vocês na próxima.